Então, gente, eu pedi ontem que vocês estudassem muito sobre termos técnicos, né? Eu coloquei alguns aqui, mas faltam muitos, mas eu coloquei os que é mais usados nas evoluções, né? Então, se o paciente tem febre, ele está o quê? Febril. Se ele está sem febre, afebril. Essa palavra a, no caso aqui é um prefixo, né? Quer dizer o quê? Quer dizer negação. Então, se você vê uma palavra igual a outra, só que tem um a na frente, então aquela palavra está negando ela. Então, ela está dizendo que ela não tem febre, né? Afebril. Só lembrar, o prefixo a é um prefixo de negação. Se a gente, o paciente está roxo, ele está o quê? Cianótico. O paciente sem a cianose, acianótico. Lembra do A, que eu falei do prefixo? Se tem um paciente que ele está vermelho, ele está hipercorado. Se eu tenho um paciente pálido, hipocorado. É só a gente lembrar, hiper é alto, hipo baixo, né? Hipertensão, hipotensão, pressão alta, pressão baixa. É só a gente lembrar disso, hiper alto, hipo baixo. Se eu tenho um paciente amarelo, ictério, vem de que? De icterícia, né? Se o tom da pele do paciente está normal, então ele está normocorado, né? Se ele não tem nenhuma dessas alterações, então eu vou botar na evolução que ele está normocorado. Um paciente sem icterícia, ele é o que? Anictérico. Se a PA do paciente é normal, normotenso. Como eu falei aqui, ó, hiper alto, hiper baixo. A PA alta, hipertenso. PA baixa, hipotenso. Se as pupilas do paciente está normal, então você vai colocar que ele está isocóricas e fotorreagente. Fotorreagente quer dizer que reage à luz. Isocóricas quer dizer que a pupila, aquela bolinha preta do nosso olho, ela está no seu tamanho ideal, no seu tamanho normal. Pupilas dilatadas quer dizer que o que? Que essas bolinhas pretas do olho, elas estão o que? Dilatadas. Dilatada quer dizer que ela está grande, que ela cresceu, aumentou. Então é o que? Ela está midriáticas. Né? Se a pupila ela não tem reação à luz, você passou a luz lá, ela não dilata, ela não faz nada, ela vai diminuir um pouquinho, então ela está mióticas. E se eu tenho uma pupila dilatada e a outra está normal, então ela é o que? Anisocóricas. Quando a batida do coração está normal, você vai colocar lá na evolução que ele tem o que? Bulhas cardíacas normofonéticas em 2 tempos. Essa é a abreviação dessa palavra que diz que o coração está com a batida normal. Se você encontrou um paciente que tem ali alguns traços nos seus membros inferiores, superiores, tipo algumas bolas ou uns traços irregulares que estejam avermelhados e ao você topar você sente que está quente. Então ele está com que? Está com sinais flogísticos. O paciente está vomitando, você não vai colocar que o paciente está vomitando na sua evolução, você vai colocar que o paciente está em êmese, ou o paciente apresenta êmese há um dia, ou sei lá, há quanto tempo for. Aqui algumas abreviações, todo mundo já sabe, né? Membro inferior direito, membro inferior esquerdo, membro superior esquerdo, membro superior direito, membros superiores, membros inferiores, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Aqui a gente está se tratando de quê? Se tratando da parte abdominal do nosso paciente. Dorso da mão é o que? Dorso da mão é aquela parte ali após o punho. Geralmente a gente pega acesso, né? Para fazer alguma medicação ou fazer tratar o paciente com o soro, né? O vasto lateral da coxa é o que? É onde a gente vai aplicar algumas vacinas, né, alguns medicamentos. Ventroglúteo, aquela região próximo ao bumbum ali, próximo à região sacral, né? É onde a gente vai também aplicar alguns medicamentos e algumas vacinas. Deltoide é o que? A região do braço, né? Onde também a gente aplica algumas vacinas. VO, via oral, soro fisiológico a 0,9%, endovenosa, intravenosa. Se a gente for falar da boca do paciente na evolução, a gente vai falar dos lábios, se os lábios estão hipocorados ou hipercorados, né? Se tá cianótico, a gente vai falar disso. A gente vai falar da arcada dentária, se ela possui prótese, se está com cárie, essas coisas, cavidade oral, se está com sujidade. A gente vai falar do nariz, a gente vai falar da cavidade nasal, se está com ou sem sujidade. E aqui a gente fala de que? Sinais vitais. E na aula ontem, foi o que eu falei que todo o processo que a gente precisa para fazer todo tipo de evolução, que a gente vai pegar, que vocês vão pegar muito no estágio, né? Na evolução
em anamnese da entrevista e em procedimentos, o que a gente tem que fazer? Anotar tudo que foi feito ao paciente, né? Materiais usados e como foi deixado o paciente. Isso nos procedimentos. Na anamnese é todos os dados que você colheu para aquele paciente, você tem que anotar. E quando for dar alta também você tem que falar como aquele paciente saiu da alta, saiu consciente, saiu orientado, a data e a hora que você deu a alta. Aqui é como eu falei, né? E na evolução de casos clínicos, o que você tem que fazer? Anotar tudo desde a entrada do paciente, na anamnese, aos cuidados do médico, procedimentos realizados, medicamentos usados, sinais vitais, exame físico cefalocaudal, que quer dizer o quê? Da cabeça aos pés, se teve piora ou teve melhora até a sua alta. Então, isso aqui é a evolução mais complicadazinha, que é de cunho somente do enfermeiro. Essas evoluções aqui, geralmente, é o que a gente chama de anotação de enfermagem, que o técnico faz, só que vocês também vão fazer muito nos estágios. E tem aqui a evolução do livro de ordens, que você vai ter que anotar a hora que você pegou o plantão, quantos pacientes internados nas enfermarias deixaram para você, anotar a quantidade de O2 e oxigênio, né, que está em uso e que está em estoque, olhar se o carrinho de emergência está lacrado, verificar os instrumentos como uma bomba de fusão, o DEA, instrumentos cirúrgicos, anotar a quantidade de vacinas, conferir e anotar os nomes dos profissionais de toda a equipe multidisciplinar que estão com você no seu plantão. E ao encerrar o plantão você vai fazer tudo novamente, né? Aí você vai dizer que eu recebo este plantão com tal. Aí no final você vai, eu deixo esse plantão, ou passo esse plantão com tantas transferências de paciente, com tantas emergências, com tantos pacientes internados na enfermaria masculina, feminina, enfermaria pediátrica. Tudo você vai falar que você recebeu e você vai falar que deixou. Aqui foi uma atividade que a gente fez ontem, não foi? Eu só tinha colocado isso daqui. Aí eu coloquei fazer uma evolução de um paciente em anamnese. Aí a gente fez junto. Aí paciente JR compareceu à unidade com queixa de dor no membro inferior devido a um ferro de passar roupas que caiu em seu membro. Relata ter hipertensão em uso de losartana. Ao exame físico, peso de 7 kg, altura 1,85 e aos sinais vitais, APA de 140 por 90 mg de mercúrio. O paciente segue para a consulta com o médico. Aqui é uma evolução da anamnese. Foi a evolução que eu recebi o paciente, foi o que eu fiz, foi o que eu perguntei, o que eu coletei. É algo bem simples. A evolução de um paciente recebendo medicação, na sala de medicação, né? Aí a gente fez, aí foi administrado uma ampola de pirona diluído em 10 ml de água destilada, usando a seringa de 20 mg, 20 ml, né? Botei miligramas. Feito acesso no dorso da mão direita do paciente com GECO 18. O paciente se encontra em cuidados da equipe multidisciplinar, que a professora quer isso de vocês, né? E o paciente recebe alta, orientado, tal. Então isso aqui é basicamente o que quem já é técnico faz, né? Você vai falar o procedimento que você fez, os materiais que foi gasto e como o paciente está, né? Se teve alguma reação, depois você orientou o paciente está consciente, você dá alta do paciente. Uma evolução em paciente em medicação na enfermaria, né? Aqui eu botei aí paciente na enfermaria masculina no leito 2, feito acesso com GECO 18, administrado um soro glicosado, uma ampola de dexametasona de 4 mg, acesso feito em força cubital no membro superior esquerdo. Paciente segue orientado e consciente no seu leito e unidade da equipe multidisciplinar. Pronto. Agora se eu for lá e fazer outra coisa com ele, aí eu vou lá embaixo dessa evolução e falo lá outras coisas que eu fiz com esse paciente. Uma evolução de um paciente na sala de curativo. Você vai dizer o que? Feito asepsia com água destilada, no membro inferior direito, lesão limpa com gás estéreo, feito desligamento da lesão com lâmina, esqueci o nome da lâmina, acho que é 3. Lesão tratada com colagenase. Então você vai escrever todo o procedimento que você fez e tudo que você usou, entendeu? O paciente recebe alta, orientado e consciente, porque ele só foi lá para fazer a limpeza do curativo, uma troca de curativo, ele não ficou lá internado, né? Então é algo simples, gente, a evolução, não é algo complicado. Uma evolução do paciente em sondagem, né?
Aí você vai colocar efeitos, sondagem vesical demora em paciente. Foram usados uma seringa de 20 ml, um campo estérico, uma cuba rim, lidocaína, 2 águas destiladas de 10 ml, 4 pacotes de gás estéreo, uma bolsa coletora de urina, uma sonda fora número 14, uma pinça, um padrão estéreo número 8,5, passagem de sonda sem contaminação, o paciente segue orientado aguardando o procedimento. Então isso aqui foi, a gente fez ontem à noite, né? Rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é feito cada tipo de evolução. E aqui foi a evolução de um caso clínico. Quando eu digo caso clínico, é quando você vai fazer toda a saída do paciente, né? Todo o processo de enfermagem, que é desde quando ele deu entrada na unidade até a sua saída, até a sua alta. Então você vai passar pelos 5 processos do processo, as 5 etapas do processo de enfermagem, né? Que é a anamnese, aí o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e a avaliação. A avaliação nada mais é do que outra evolução, dizendo se tudo que você fez funcionou ou não para aquele paciente. Se não funcionou, a gente volta tudo. Então a gente fez um rapidinho também ontem à noite, né? Colocando aqui aí paciente, MRS, deu entrada nesta unidade com queixa de dores abdominais, e EMESE é o que? Vômitos, né? Há 2 dias, tá vomitando há 2 dias, sem uso de medicamento. Consciente, orientado, agitado por conta das dores abdominais, deambulando normalmente. Paciente nega hipertensão, diabetes, é tabagista e etilista. Então ele fuma e bebe, né? Ao histórico familiar, seu pai faleceu de infarto agudo do miocárdio e a mãe tinha diabetes tipo 2. Ao exame físico, couro cabeludo. Então, aí o exame físico a gente lembra do que? De fazer cefalocaudal, da cabeça aos pés. Se eu não conseguir lembrar de todos os termos técnicos, de passar por todos os lugares, não tem problema. Você vai fazendo o que você lembra. Aqui eu não coloquei todos. Eu fui fazendo o que eu estava lembrando, né? Então, o exame físico, couro cabeludo sem sujidade, pupilas isocóricas e fotorreagentes, orelhas com sujidades e pouca cuidade, cavidade nasal com pouca sujidade, cavidade oral em uso de próteses, ruídos hidroaéreos presentes, bolhas cardíacas pneumofonéticas em 2 tempos, tórax de pomba, abdômen globoso e com sons macios na palpação, sente dor no quadrante superior direito, tem uma pequena lesão na região sacral, genitália com um odor, membros inferiores demasiados. Aos sinais vitais, a PA está 150 por 100 mg de mercúrio, tem uma frequência cardíaca de 76 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 17 RPM, eu tenho a temperatura de 37 graus, eu tenho um peso de 69 kg e a altura de 1,80. Então aqui eu fiz uma evolução, porque eu descrevi tudo que eu peguei no paciente, aqui na anamnese. Aí qual é a segunda parte? Ele foi para a consulta do médico, então eu vou colocar os medicamentos em uso. Aí eu vou fazer o meu diagnóstico de enfermagem, que é tudo aquilo que a gente vem estudando. Do diagnóstico eu vou planejar a melhora desse paciente, né? E quando eu fazer o planejamento dessa melhora, eu vou para a implementação, que é o NIC. Eu vou fazer todas as implementações para que esse paciente tenha uma melhora. Aí eu volto para a avaliação. E na avaliação eu vou fazer o quê? Eu vou dizer se aquele paciente teve uma melhora ou não. Se ele não teve melhora, eu vou voltar para o diagnóstico de enfermagem. Eu vou ter que procurar outros diagnósticos de enfermagem. Eu vou ter que fazer outros planejamentos. Eu vou ter que fazer outras implementações. O paciente melhorou, beleza. Aí eu faço uma avaliação, que é outra evolução, dizendo aqui como o paciente está. Então eu vou ter alterações em que? Eu vou ter alterações se ele vai sentir dor ou não na palpação aqui no quadrante superior direito, se vai continuar demasiado os membros inferiores, né? A gente tem que fazer essa controle de volume hídrico, né, nele. Então a gente vai também ter uma alteração na PA, né? Porque aqui na IRPM também. Então vai ter algumas alterações aqui nos dados. E no final eu vou dizer que o paciente segue consciente, orientado e dá alta do paciente. Então basicamente é isso, pessoal, a evolução, né? Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. E só lembrando, dúvidas, falar comigo no WhatsApp.